que pode vir do Ministério Público? O que você espera para acabar com esse assunto? Quer dizer, o que lhe falta para dar um atestado de não envolvimento ou de inocência em relação a esse episódio desagradável? Olha, quando esse artigo foi escrito e ele não fez nenhuma acusação, daí para não ter processado, não ter ajuizado uma ação, mas eu fiz uma interpelação judicial a ele. E nosso escritório, nossa advogada estão aguardando a resposta dele. Se ele confirmar qualquer tipo de acusação, é claro que aí nós temos que ter uma outra atitude jurídica. Mas como não houve nenhuma acusação, houve apenas insinuações, nós fizemos a interpelação, que é o instrumento jurídico adequado. Agora, você, como uma das mais respeitadas jornalistas do país, acompanhou de perto a CPI. A gente sabe que ali houve todo um ingrediente político por trás da CPI, que tinha alguns alvos objetivos. Eu fiz o seguinte: primeiro, pedi para ir lá. Fui lá, protocolei um pedido para ir falar. Eu me lembro. Depois, eu autorizei a quebra de todos os meus sigilos, bancário, fiscal, telefônico, de dados. Para você ter uma ideia, eu tive que comprovar todos os depósitos e cheques que eu emiti nos últimos 10 anos da minha vida até aquele período. Todas essas informações foram prestadas. Quebramos todos os sigilos. Ao contrário do que eu fiz, eu fui à CPI, fiquei 9 horas, respondi as perguntas, levei todas as informações, todos os documentos. Ao contrário do que eu fiz, na CPI aqui da Assembleia, outros políticos de Goiás, especialmente quem estava em prefeituras e que tinham contratos com a Delta, e suposto envolvimento também com todo aquele esquema, entrou na justiça para proibir que seus sigilos fossem quebrados. O Iris Rezende, por exemplo, que hoje faz uma campanha em baixo nível aqui em relação a esse tema, foi à justiça para impedir que o sigilo dele fosse quebrado. Por quê? Porque foi ele que trouxe a Delta para cá. 2 viadutos aqui, grande parte do asfalto que foi feito em Goiânia na época dele, foi feito pela Delta. Mas não sei por que razão, ele foi à justiça e impediu a quebra do sigilo bancário, fiscal de dados. A mesma coisa aconteceu com os prefeitos de Anápolis, que é o Gomide, e os prefeitos de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Ora, se eles impediram a quebra do sigilo, porque eles devem explicações. No meu caso, que você quebrou, no meu caso, mais de 3.000 máquinas de caça-níqueis foram destruídas, apreendidas. Todas as providências foram tomadas no sentido de cancelar os contratos com a Delta. Isso eu não fiz no discurso, eu fiz na prática. Eu tomei essas providências. E o mais importante, Tereza, é que eu tive a sorte, tive a mão de Deus para terminar esse governo e fazer um grande governo. O que está me colocando à frente das pesquisas é exatamente o trabalho que nós estamos realizando. Falam muito de propaganda, que o governo gastou com propaganda, etc. Só que a maior propaganda feita para o governo do Estado são as obras. É a população que está fazendo a propaganda. Porque está vendo, em toda parte, no Estado inteiro, tem muitas obras e muitos serviços. Eu vou te falar de um caso. Em São Paulo existe o Poupa Tempo, que foi criado pelo Mário Covas. Em 99, eu copiei do Mário Covas o Poupa Tempo e instituí aqui o VaptVupt. São Paulo tem 43 milhões de habitantes, tem 24 ou 26 unidades de Poupa Tempo. Nós já temos aqui 60 unidades, para uma população de 6 milhões e meio. Ou seja, qualificando os serviços públicos, melhorando o serviço da saúde. Em 3 anos, nós conseguimos saltar no IDEB, do 16º lugar no Brasil para o 1º lugar no ensino médio. Nós éramos 15º e 9º no ensino fundamental, fomos para o 2º, porque a gente tem um foco, tinha um planejamento, um pacto pela educação. Mas voltando a esse tema que você colocou do Cachoeira, eu aguardo agora a manifestação do Superior Tribunal de Justiça. Eu, inclusive, enviei uma petição ao Procurador-Geral da República à época pedindo para ser investigado. Eu espero que esse assunto seja concluído aí no máximo no ano que vem, para que eu possa ter esse atestado. Eu estou seguro que terei. Eu estou absolutamente tranquilo, consciente, com a consciência tranquila e seguro que terei esse atestado. Agora, a justiça tem o seu timing, tem que esperar. Nós e lá na justiça, a justiça não é uma CPI política. A justiça é séria e é isenta. É técnica, né? A CPI, o resultado dela, a politização dela, foi muito ruim, não para um indivíduo só, no seu caso, que poderia ter tido conclusões claras e objetivas no relatório final sério, né? Mas para o próprio conhecimento da sociedade sobre aquilo, né? Ficou uma cortina de fumaça, uma nuvem de fumaça. Pesaram muito a mão na perseguição política. Foi muito ruim, é verdade.